Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Este é um vídeo para tentarmos esclarecer o contexto e a época em que Dante Alighieri viveu, que foi uma época conturbada, uma época muito controversa, mas que é interessante conhecermos, tendo em vista que o Dante Alighieri fez referências à sua própria época e ao seu contexto na sua própria obra, na Divina Comédia. Dante Alighieri ele viveu entre 1265 e 1321, ou seja, no final da Idade Média, onde existia ali uma série de conflitos políticos e que é interessante fazermos menção a isso, né? O Dante ele nasceu em Florença, que era uma cidade considerada como uma das mais avançadas naquela região, na Itália, né? Era uma cidade de comerciantes, muito rica e próspera, né? Onde existia ali uma grande riqueza circulando em se tratando do comércio. Por exemplo, né, lá em Florença nessa época já existiam mais de 250 lojas, com mais de 30 mil pessoas que trabalhavam nessas lojas, direto ou indiretamente, né? Havia mais de 80 bancos em Florença nessa época, e a moeda, o florim, né, passou a ser conhecida como uma referência na Idade Média para trocas e para valores, né? Então era um intenso centro comercial e que por isso, evidentemente, seria objeto de conflitos, tendo em vista aí os interesses financeiros e a riqueza que a Florença dessa época tinha, né? Evidentemente que depois a cidade ainda se expandiu ainda mais e produziu outros grandes artistas, outros grandes escritores, mas naquela época que o Dante vivia, havia essa prosperidade pujante inicial que a cidade florense estava contemplando justamente nessa época, né? E existia uma série de conflitos, como eu já mencionei, políticos, né? Especialmente um conflito macro entre o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Como que é essa relação desses conflitos, né? Com o fim e a queda do Império Romano, né? O Império Romano, aquele império que dominou grande parte aí, do mundo civilizado, do mundo conhecido, né? Da Europa especialmente, né? E esse Império Romano ele acabou sendo ruído, né? Ele foi destruído, tendo em vista uma série de invasões bárbaras que ocorreu ali nos séculos quarto e quinto até o sexto, né? E com o final do Império Romano, a Europa ela se viu num momento complicado porque as instituições elas foram praticamente destruídas. E a única instituição que realmente sobreviveu aí depois desse período foi a Igreja Católica, né? Então os padres, os bispos, eles ainda permaneciam na Europa, mesmo depois da série de ataques dos povos bárbaros, e a missão da Igreja nesse período pós a queda do Império Romano era tentar catequizar, tentar converter os povos bárbaros que agora estavam na Europa. Então a igreja passou nesse processo aí de enviar os seus emissários, né, enviar os padres para tentar converter aí os nobres e os reis dos povos bárbaros, e ocorreu todo esse momento. Isso foi um processo de anos de tornar a Europa cristã novamente após a queda do Império Romano. E com o passar do tempo, né, temos aí a conversão de Clovis, né, dos francos, e formou-se depois então o chamado Império Carolíngio, né, com Carlos Magno. A pretensão era de retomar essa ideia do império no Ocidente, né? Ou seja, formar uma grande unidade política unificada em torno de um rei, né? No caso aqui o imperador do império que seria equivalente ao Império Romano. E essa primeira tentativa de Carlos Magno não foi tão bem sucedida, embora já deixou a possibilidade de existir uma nova tentativa posteriormente, né? Então, como a igreja havia convertido grande parte das pessoas, existia uma certa influência que ela exercia, né? Então existia aí aqueles que eram os nobres, os reis, né? E existia a igreja, os padres, os bispos, que exerciam sua influência na sociedade, evidentemente vinculada à religião. Depois disso, né, uma nova tentativa de formar novamente um grande império foi com o império do Sacro Império Romano Germânico, né, que tentou unificar novamente o poder, e com o passar do tempo existia uma relação tensa
entre a igreja, entre o papado e esses imperadores do Sacro Império Romano Germânico, né? Porque o Papa ele exercia um certo controle sobre os reis, sobre aqueles que detinham o poder, né? Evitando abusos ou controle político, né, de determinadas situações. Então existia sempre uma tensão entre o poder temporal e o poder pode-se dizer religioso, né? Entre aqueles que tinham o poder secular e aquele que tinham o poder em se tratando da teologia, da igreja, etc., né? Então existia essa tensão, né, de conflitos e evidentemente que os imperadores e reis eles não se sentiam confortáveis em ter um controle externo ao seu poder, né? Cada rei ou imperador desejava ter o domínio sobre sua própria região, tanto que muitos reis desejavam, né, nomear os bispos ao invés do próprio Papa, né? Então existia essa série de conflitos, dizendo aí que o Papa não tinha o poder, que na verdade esse rei ou imperador tinha o poder de nomear os seus próprios bispos, enquanto o Papa dizia que ele, evidentemente, ele era o cabeça da igreja e ele poderia nomear os próprios bispos. Então existia essa série de conflitos tensos aí durante a Idade Média, né? Um exemplo disso é que vários reis foram excomungados, né, pelo Papa, que era a demonstração clara aí de rejeição da igreja em relação àquele rei. E depois existia essa série de conflitos de políticos intensos entre essas duas formas de lidar com o poder propriamente, né? Então temos aí, nessa época de conflitos políticos, o conflito entre o Sacro Império Romano Germânico e a Igreja Católica. Como é que surgiu esse conflito, né? Um conflito intenso que passou por toda a Europa e que trouxe uma série de batalhas ao longo de vários séculos, né? De gerações e mais gerações. Inclusive na própria Itália, né, existia a própria divisão em função dessa guerra entre o Papa e o Imperador. Como é que aconteceu? Existia o Imperador, o Henrique V, né, e ele foi um imperador que estava em ascensão e tudo mais, só que acabou morrendo e não deixando herdeiros diretos, né? Ou seja, ele não deixou nenhum filho direto, nenhum herdeiro que pudesse sucedê-lo aí como sendo o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí os sucessores tiveram então um conflito para saber quem que iria ocupar o trono do Sacro Império Romano Germânico. Né? De um lado tinha a casa dos Guelfos, né, chamadas de Welf, né, porque era uma casa germânica, né, mas era chamada comumente de Guelfos entre os italianos. Né? E aqui era a família da Suábia. Né? E tinha do outro lado os chamados Ghibelinos, né, que apoiavam a casa da Suábia, né, do castelo de Waiblingen, né, por isso eles eram chamados de Wibelings, né, ou Ghibelinos. Então era o conflito entre os Guelfos, da casa dos Guelfos, e os Ghibelinos, né, que apoiavam aí os Waiblings, né. Então basicamente Filipe da Suábia contra Otto de Brunswick, né. Existiam então esses dois pretensos sucessores do Império Sacro Romano-Germânico, né. Então é bem interessante isso, né, colocando esses dois em conflito para saber quem que iria ter aí a posse do trono propriamente. E o Papa, diante disso, ele decidiu optar por um dos dois, para que ele fosse aí o novo imperador. E o Papa ele apoiou a causa dos Guelfos e não dos Ghibelinos. Né? Então, por isso ocorreu o conflito inicialmente. Né? Existia então essa facção do apoio do Papa em relação a um determinado grupo, e o outro que estava sendo rejeitado, portanto, queria lutar pela coroa, pelo poder propriamente. Na Itália existia então uma divisão também, né, porque ao longo de toda a Europa os grupos, né, eles se dividiam nas várias cidades, nas várias regiões. Na Itália existia a facção dos Guelfos, né, especialmente com os florentinos, e a facção toscana, né, também chamada dos Ghibelinos. Né? E com o passar do tempo surgiu aí uma série de conflitos entre os Guelfos e os Ghibelinos. Né? Então lembrando que os Guelfos eles eram apoiados aí, por artesãos, pessoas de baixa aristocracia, né? Eles eram pessoas mais comuns, pode-se dizer assim, né, do povo, e os Ghibelinos que eram mais voltados para a nobreza feudal.
propriamente, né? O Dante Alighieri, né, pertencia ao grupo dos guelfos, né, apoiando aí os baixos nobres, os artesãos, as pessoas que moravam na cidade. E como naquela época existia uma série de conflitos regionais, as cidades acabavam adotando uma dessas duas vertentes, ou apoiar o Papa ou apoiar o imperador, o pretenso imperador do Sacro Império Romano Germânico. Né? Por exemplo, a cidade de Florença ela é considerada como uma cidade guelfa inicialmente. E lutava contra outras cidades, como Arezzo, Siena, a cidade toscana, né? E dentre outros. Então, diante disso, né? Diante desses conflitos, que o Papa apoiava os guelfos e o Sacro Império Romano Germânico estava do lado dos gibelinos, né, porque o Sacro Império Romano Germânico ele pretendia ter aí sua própria autonomia, ele pretendia não ter a influência do Papa, ou seja, ele queria reduzir o Papa apenas à condição de religioso. É importante dizer isso, né, que o Sacro Império Romano Germânico, embora ele estivesse lutando contra os interesses do Papa, eles se mantinham católicos, né, eles se mantinham dentro da religião. Porém, a diferença é que o imperador desejava dominar, em se tratando também de questões religiosas, ou seja, nomear bispos, nomear padres, fazer as ordenações, ou seja, ele não queria ter a influência papal propriamente intervindo na política do império propriamente, enquanto que o Papa defendia a ideia de que ele sim teria o poder para fazer a influência sobre todos na Europa. Né? Então, por isso, esse grande conflito entre essas duas facções, entre os guelfos com o apoio do Papa e os gibelinos com o apoio do imperador. E esses conflitos geraram uma série de batalhas, uma série de lutas, né, que perdurou durante séculos, como eu já mencionei. Né? Uma batalha, por exemplo, a Batalha Montaperte, né, de 1260, a Batalha do Alto Pácio, né, de 1321, várias batalhas. Então existia a Liga Gibelina, né, chamada Liga Gibelina, que eram várias cidades lutando contra Florença, que era muito próspera, e essa série de batalhas implicavam em muitas mortes, né, em muitas desavenças, enfim. Até que no ano de 1266, a dinastia da Suábia, né, que ela tirou o apoio dos gibelinos, né, e os guelfos eles começaram a predominar na Itália. Então, os gibelinos foram sendo derrotados naquela região da Itália e os guelfos passaram então a ser predominantes naquela Itália, ou seja, aqueles que apoiavam a causa do Papa estavam predominando com o passar dos anos na Itália, até que tomaram o poder em grande parte das cidades, né, e acabou então gerando agora uma nova forma de se pensar a política na região da Itália. É importante dizer que não existia países unificados, né, como nós temos hoje, com as fronteiras bem definidas. Existia cada uma região determinada com seus nobres, então era uma constância de conflitos entre os nobres e entre as questões de intrigas políticas. Né? Por volta ali do ano de 1290, como na Itália os guelfos já predominavam, né, os gibelinos haviam sido derrotados em várias batalhas sucessivas agora, os guelfos passaram também a ter suas próprias divisões internas, suas próprias divisões políticas. Né? Os guelfos florentinos, especialmente, né, que é a cidade de Florença, onde Dante viveu a maior parte da vida, eles se dividiam em dois tipos de guelfos, né, os guelfos brancos e os guelfos negros. Os guelfos brancos eles se opunham à influência total do Papa da época, o Papa Bonifácio VIII. Os guelfos brancos eles pretendiam que a cidade de Florença fosse, de certa forma, autônoma, porém que o Papa exercesse as suas funções de Papa propriamente no âmbito religioso. Né? Enquanto que os guelfos negros eles apoiavam integralmente o Papa com todos os poderes. Então existia essas duas formas de se pensar dos guelfos agora após a derrota dos gibelinos. Né? Muitos dos gibelinos, inclusive, acabaram se misturando com os guelfos brancos, né? E deram força a eles. Então existiam essas duas formas de pensar, como se fossem dois partidos políticos, né? E eles, no caso aqui na cidade de Florença, disputavam territórios de bairros, né? De regiões da cidade. Existia uma série de questões de conflitos, até mesmo culturais, né? Existia a questão, por exemplo, de que os guelfos brancos eles colocavam uma pena
no chapéu de uma forma e os guelfos negros colocavam a pena no chapéu de outra. Ou havia uma diferença em como algum dos guelfos, sendo ele negro ou branco, ele iria cortar uma fruta, né? Existia toda uma cultura diferenciada. Você conseguia saber se era uma pessoa guelfa negra ou guelfa branca só por esses detalhes, né? De como ele cortava uma fruta ou como ele se vestia propriamente. Então existia, já entrando dentro do aspecto cultural, propriamente, né, naquela Florença daquela época, né, naquela cidade daquela época, né. É importante dizer, por exemplo, a própria esposa do Dante, né, ela era uma guelfa negra, enquanto que o Dante ele era um guelfo branco propriamente. Então existia as interrelações entre essas várias facções, ideias propriamente, né. E nessas disputas elas prosseguiram, né, ao longo de vários séculos, até mesmo em guerras italianas, né, até o século XV, século XVI, por exemplo. Até que, por exemplo, o Papa Paulo V, né, ele chegou a apoiar um pouco da causa dos gibelinos, né, e não inteiramente, mas que começou a flexibilizar mais essa ideia ali por volta de 1605, né, para tentar justamente encerrar esse conflito propriamente. Então é importante dizer isso, que toda essa questão dos conflitos gerou aí uma série de batalhas, né, entre guelfos e gibelinos. O Dante Alighieri ele era um guelfo branco, né, e ele acabou sendo exilado da sociedade, que nós iremos ver na própria biografia do Dante, né? Ele chegou a ser exilado da sociedade porque justamente ele era um guelfo branco e aquela cidade havia sido dominada pelos guelfos negros. Então essa disputa política acabou gerando o exílio de Dante Alighieri, né, ali por volta do ano de 1302, e ele viveu o resto da sua vida até a sua morte em 1321 em exílio, justamente porque ele era de um partido diferente daquele que havia dominado a cidade de Florença. E durante esse exílio é que ele escreveu o seu livro A Divina Comédia, né? E também onde ele faz várias referências a esses combates entre guelfos e gibelinos, né? Então é interessante dizer todo esse contexto para que você entenda como estava a Itália naquela época do Dante Alighieri. Era uma época que os poderes não estavam unificados propriamente na Itália, existia esse conflito entre o Papa e o Imperador, essa série de batalhas e esse momento tenso na história política da Europa propriamente, né? E o Dante justamente vivia nessa época conturbada. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Iremos dar sequência à nossa série de vídeos sobre as obras do Dante Alighieri, a vida do Dante Alighieri. Espero que você comente o que você está achando da nossa série. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E é isso, muito obrigado pela atenção.